começando com esse destaque do dia aqui, que é o médico do Bolsonaro na mira da Polícia Federal, exatamente. Ricardo Peixoto Camarinha, ele atuou como médico da presidência da República durante o mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro, e agora ele está sob investigação da Polícia Federal porque ele, de acordo com a coluna da Bela Megali no Globo, os funcionários da Apex, que é a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos em Miami, nos Estados Unidos, denunciaram que a situação dele como um funcionário fantasma. Os funcionários relataram que ele recebia um salário mensal de R$ 36.800 e nunca compareceu ao local de trabalho na agência. Gente, foi nomeado para lá na Apex, primeiro que é um médico, né? Não sei o que um médico vai fazer numa agência brasileira de promoção de exportações e investimentos, mas ele foi nomeado para o cargo, 36, quase, né, R$ 40 mil e nunca apareceu para trabalhar, e as denúncias configuram aí um possível caso de fraude contra a administração pública. A indicação de Camarinha para o cargo foi uma decisão direta do Bolsonaro, que instruiu o general Mauro Lorena Cid, que era o responsável pela agência em Miami. A gente tem noticiado aqui como ele usou a estrutura da Apex para o caso, né, para vender joias do Estado brasileiro, todas aquelas denúncias que a gente comentou, inclusive ontem. E agora os funcionários dizem que o general informou ao Departamento de Recursos Humanos sobre a necessidade de contratar o médico seguindo instruções do então presidente, ou seja, uma ordem que teria vindo do próprio Bolsonaro. O que acontece? Ele pode, então, ser alvo aí de um inquérito da Polícia Federal. Atualmente, o Ricardo Camarinha reside nos Estados Unidos. Ele foi transferido para a Apex em Miami em abril de 2022 e permaneceu no cargo até 2 de janeiro de 2023, um dia antes da posse de Jorge Viana como o novo presidente da instituição no governo Lula. No ano passado, ele foi flagrado em Orlando com o Bolsonaro, em um encontro com o Bolsonaro, depois que o Bolsonaro fugiu para os Estados Unidos e permaneceu lá até março do ano passado. Henrique, o que você acha aí desse caso? Não sai muito daquela lógica que a gente conhece de tantas décadas, né, do clã Bolsonaro. Eu compreendo que a maior parte das pessoas passou a saber quem era o Jair Bolsonaro só em 2018, quando ele disputou pela primeira vez a eleição para presidente e acabou sendo eleito, né? Mas essa prática não muda muita coisa. Tem tanta coisa bizarra nessa história que é difícil até saber por onde começar. Em primeiro, é a nomeação de um médico, né, para a Apex. Você nomear um médico para uma agência destinada à promoção de exportações. Isso só teria alguma relevância e seria bom para o Brasil se ele fosse exportar bolsonaristas, né? Imagina, ele mandando lotes e lotes de bolsonaristas para o Azerbaijão, não é mesmo? Para bem longe, manda para o Vietnã, manda para vários lugares. Seria muito bom despachar essa gente para lá, mas não era com essa intenção, não, né? Ficou bem claro aí mesmo que era uma nomeação com um caráter de funcionário fantasma. Você pode ver pelo lado positivo também, né, Dri? Se a gente parar para pensar que a família Bolsonaro já nomeou como funcionário fantasma a mãe e a esposa do maior assassino de aluguel e líder miliciano do Rio de Janeiro, né? O finado ex-capitão da PM, Adriano da Nóbrega. Então, assim, houve uma evolução, né? Ele deixou de nomear parente de bandido para nomear um médico. Mas a gente sabe que isso, no fundo, é uma grande mutreta. Ele foi despachado para lá para conseguir essa boquinha, ficou 9 meses no cargo. Os funcionários confirmaram que ele jamais apareceu, nunca pisou na Apex, nunca botou a cara lá. E é só mais um caso, não é mesmo, de abuso da família Bolsonaro, confundindo o público com o privado. É só a gente lembrar da semana passada a matéria do Jornal da Band, que ouviu funcionários de lá que explicaram que a Apex funcionava na prática, né, na realidade. A Apex funcionava como uma espécie de um cafofo da muamba de luxo.
o general Mauro César Lorena Cid, pai do Mauro César Cid, o tenente-coronel, levava caixas e mais caixas de artigos de luxo, joias, obras de arte e tal, estocava patrimônio do acervo da Presidência da República, do Estado brasileiro, estocava esse material na Apex para dali tentar vendê-lo ou deixar em casas de leilão para auferir algum lucro e repassar ao Jair Bolsonaro. E assim, a gente está fazendo uma acusação leviana aqui, as próprias escutas da Polícia Federal, os depoimentos, já mostraram que em diálogos do Mauro Cid pai com o Mauro Cid filho, falava-se ali em reverter o dinheiro em espécie, porque o destinatário preferia dessa forma, o destinatário, no caso, era o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, assim, ele usava aquilo como cafofo da muamba, aí ele foi e colocou seu médico particular lá, esse tal de Ricardo Camarinha, deu quase 37 pau de salário para o sujeito ficar mamando lá, e é isso, né? A história da família Bolsonaro se resume muito a essa coisa de sugar, né? De parasitar em torno do poder público, do dinheiro público, sem nunca terem feito absolutamente nada. Vocês devem lembrar que Jair Bolsonaro ficou 28 anos na Câmara Federal como deputado e jamais apresentou qualquer tipo de projeto, teve qualquer coisa aprovada. Era um sujeito assim, o cara usava aquilo ali como uma fonte de recurso, né? Parasitava literalmente. Botou os 3 filhos na política para fazer exatamente a mesma coisa, o quarto está entrando agora, será candidato esse ano a vereador em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, e já está falando as mesmas groselhas que o pai. É incrível, né? A família parece um mantra. A mesma bobagem que um fala, todo mundo fala. O negócio é um eco, né? Mas é o bolsonarismo utilizando do dinheiro público. Não, e ontem a gente mostrou aqui, né, aquela imagem do general Mauro Cid, o pai do Mauro Cid, com o reflexo dele ali na loja de joias, e aí o diálogo dos funcionários falando, eu até peguei aqui, dá para reconhecer até o telefone na foto, o telefone da Apex, telefone da agência, usou ali para ir, né, vender joias. E aí um dos funcionários, até nesse diálogo da conversa, diz assim: o general atendeu plenamente às metas de aumentar as exportações brasileiras de relógios e obras de arte para os Estados Unidos, né? Que, assim, absurdo, né, gente? Lotearam... Quando a gente fala disso, dessa história da fotografia que saiu o reflexo, sempre me vem à cabeça o fato de pai e filho, né? O Mauro César Cid, pai e o filho, o Lorena e o Barbosa, eles se gabarem, né? Eles se jactam de ser kids pretos, né? Os homens da elite da inteligência e das operações especiais do Exército Brasileiro. O sujeito é tão mocorongo que ele tirou uma foto em frente da caixa envidraçada, o expert em inteligência e operações especiais. E saiu a fuça dele no reflexo e ele foi identificado pela Polícia Federal, né? Um kid preto, né? Tá mais para que desgraça, que desespero. O Brasil como as suas Forças Armadas, elas são um fracasso completo. Pois é, né? O cara é general, né? General tirando a foto... E assim, sabia que estava fazendo coisa errada, né, gente? Porque se não soubesse, não teriam escondido tudo, mandado o ASEF depois para resgatar, comprar em dinheiro vivo, vender, feito esse esquemão todo, né? Era, né, para presentes que pertenciam ao Estado brasileiro. Enfim, mas vamos ver aí o que vai dar em caso agora desse novo personagem aí na Apex, que a gente tem conhecimento, que tudo indica aí ter sido, então, um funcionário fantasma ganhando quase R$40 mil por mês para não aparecer no local de trabalho, né?